na pessoa de Jesus Cristo, ele inverteu as lógicas sociais e, num contexto onde a mulher era privada de voz e de exercer funções, inclusive religiosas, ele as convida para caminhar consigo no chamado Reino de Deus. Madalena, Susana, Samaritana, Júnia são apenas alguns exemplos das mulheres que o seguiam. Jesus é a maior inspiração para o feminino cristão, uma vez que ele foi defensor da causa das mulheres e lutou contra toda a opressão machista e patriarcal presente na religião da sua época. Na crucificação, apenas mulheres são citadas como companheiras do Mestre. E a primeira pessoa que o viu ressurreto foi uma mulher, Maria Madalena. A minha oração para hoje é que Deus, nesse mês, Ele nos acolha como uma mãe acolhe seus filhos e fale aos nossos corações através das vozes das mulheres da Batista Sul. Boa noite, Dona Mércia, tudo bem? Boa noite, Mônica, tudo bem. Então, estamos aqui para mais um encontro com elas. É uma série muito legal, eu estou muito feliz de estar participando de um conteúdo que vai ser tão importante nesse momento que a gente vive. E quando eu recebi o convite para participar, a primeira pergunta que eu fiz foi: mas será que eu dou conta? Né? Porque quando a gente vai falar da vida cristã, principalmente assim publicamente, a gente já pensa que a gente tem que ter uma vida perfeita, né? Eu não tenho profundidade teológica e muito menos uma vida perfeita. E aí, olhando um pouco para a pregação sobre Madalena, ela também não tinha esse olhar da vida perfeita, e quando, na verdade, a gente está aqui para aprender a ser melhor, né? E acho que um dos ensinamentos desse encontro de Jesus com Madalena é isso, que quando a gente busca Jesus, busca o aprendizado dele, é para se tornar melhor, né? E não é para ser perfeito. A gente está aqui justamente para caminhar com ele. E queria ouvir um pouquinho da senhora, o que a senhora acha disso? Não, isso que você está dizendo é tão verdadeira que, diante da vida de Maria Madalena, com aquela doença assim tão séria, que alguns teólogos dizem que é doença e outros dizem que é demônio mesmo. A Bíblia diz que eram demônios e que eram 7. E 7 significa a totalidade, porque 7 na Bíblia é o número perfeito, completo, é tudo, né? E isso é tão verdade que, quando ela se viu livre dessa carga, desse peso, ela não quis mais outra vida, a não ser seguir Jesus. Ela deixou a casinha dela, né, lá na Vila de Pescadores, onde ela nasceu, e ela seguiu Jesus por toda Samaria, por toda a Galiléia e por toda a Judeia. Se você for olhar hoje, se você olhar o mapa de Israel, é uma coisa pequena, não seria mais do que 250 ou 300 quilômetros. Mas, para a época deles, era uma coisa tremenda, porque não tinha estrada, só tinha guia para passar jumentinhos. Então, tudo aquilo caminhando. E ela conheceu Jesus, ela sentiu a necessidade dela aprender o máximo com Jesus, de tal modo que ela dedicou todo o dinheiro dela, todos os bens dela, e o restante da vida dela, enquanto aqui Jesus esteve, exclusivamente para seguir e aprender com Jesus. É o estar vazio para o aprendizado, né? Então, seguir Jesus é isso, né? Não é estar cheio de certezas, e sim vazio de aprendizado. É estar vazio de aprendizado. Ela viu que ela não sabia nada e que ali estava a grande oportunidade dela de aprender com o grande mestre, né? E tanto é assim que, quando ela reconheceu ele na porta do túmulo, ela exclamou: Rabone. Rabone quer dizer mestre.
Mestre e Senhor. Legal, que lindo isso, né? Lindo, é. Isso traz conforto para a gente e a possibilidade, né? Antes eu falava que Jesus simplificava as coisas, que tornava, no sentido de tornar fácil o entendimento e o olhar. Depois, com o tempo, eu entendi que não, ele não simplifica as coisas. Pelo contrário, às vezes a gente simplifica e coloca tudo em regrinhas e caixinhas que dificultam as pessoas a acessar os ensinamentos de Jesus, porque é tanta regra e tanta caixinha que não é para todo mundo, como não era para Madalena, né? Era tudo tão e essa mania de simplificar, então é assim ou assado. Quem está de fora e tem um primeiro interesse, uma primeira intenção em conhecer um pouco mais Jesus, mas é tanta regra em tantas caixinhas que a pessoa não se aproxima e pensa, não é para mim. E aí Jesus vem e traz à luz a complexidade, né? O contexto, a história de vida, o amor, que ensina sobre empatia. Então, ele traz à luz essa complexidade e não de simplificação, de colocar em caixinha. Eu vi muito isso quando a senhora falou de Madalena. A senhora percebe isso assim? Não, isso é verdade. É tão verdade que, veja bem, quando Jesus veio e quando ele estava ensinando, conversando com os discípulos sobre os mandamentos, que nós sabemos que são 10 os mandamentos, ele simplificou em 2. Ele disse, olha, esses mandamentos aí, eu vou reduzir para vocês em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se você fizer essas 2 coisas dessa maneira simples que Jesus falou, você está cumprindo aqueles 10 do Velho Testamento. Não é verdade? E é a essência, né? Que é a essência. No Velho Testamento está em 10, uma lista de 10. Jesus em 2, simplificou em 2, englobando todos os 10 do Velho Testamento. E toda vez que a gente se vê... Porque a grande questão das caixinhas é que dificulta o acesso a Jesus. Sim, sim. E vai contra a essência desses 2 mandamentos, Exatamente, né? exatamente. Então, toda vez que a gente perceber que a gente está dificultando mais, né, às vezes com a vontade, né, de levar o aprendizado e com muita certeza, acho que um bom olhar esses... Mas eu estou cumprindo esses 2 mandamentos? Tem amor nisso, né? Exatamente. Onde está o amor? Exatamente. Quando você ama a Deus e ama ao próximo, você está cumprindo os 10. Lindo, isso é lindo. Um outro ponto que eu achei muito bonito na série toda, né? E é a questão do exemplo, mais ainda da representatividade. Eu acho que essa é a palavra, porque quando a gente fala que Jesus encontra mulheres se reconhecem nessas mulheres. Sim, sim. Né? E se sentem pertencentes ao reino dos céus, e porque às vezes alguns discursos excluem mesmo, né? É verdade, Dificultam isso. E aí eu vi a pregação da Giza que falou de Marta, e eu me reconheci em Marta, porque ela socialmente não tinha o mesmo papel que todas as mulheres, mas ela tinha importância para Jesus, sim, né? Sim. E para o reino do céu. Então, todas as mulheres são importantes com os papéis e com os caminhos que escolheram. Exatamente. E nessa parte de Maria Madalena, você vai perceber que era um grupo de mulheres. Um grupo de mulheres. Elas seguiam permanentemente a Jesus. E elas serviam com suas vidas e com seus bens. Quer dizer, se precisasse dinheiro para comprar comida, elas disponibilizavam. Se precisasse alguma coisa para servir um doente,
crianças, elas disponibilizaram tudo que era delas, em vida e em bens, e entregaram a Jesus. E conquanto, até mesmo por causa da cultura da época, o Novo Testamento dá destaque que os 12 seguiam a Jesus, os 12 seguiam a Jesus, os 12 seguiam a Jesus. Não eram só os 12 que seguiam a Jesus. Pelo menos essas 4 mulheres que eu citei no texto hoje seguiam permanentemente a Jesus. E o texto da crucificação fala que haviam várias mulheres ao pé da cruz assistindo. Então, a cultura impunha aquilo, né? Como em muitas circunstâncias hoje. Se você for a Israel hoje, o casal, o homem anda na frente com os filhos e a mulher anda alguns passos atrás com as filhas. Não anda na mesma linha que o homem anda, hoje, ainda. Então, mas aquelas mulheres, conquanto não tenham o destaque na Bíblia em citações como tinham os discípulos, mas a Bíblia diz que elas acompanhavam Jesus tanto quanto os discípulos acompanhavam. Olha a importância disso, né? Para as mulheres entenderem que também podem assumir aí a frente, né? Nas obras de Deus. Servir Jesus, disponibilizar o que é seu para Jesus. É muito importante as mulheres terem esse entendimento. Lindo. Muito importante. Lindo isso. E tem uma questão também dessas da pregação sobre Madalena. Eu sou professora de educação profissional. E numa determinada situação, fui dar um curso de curta duração numa cidade menor. E aí, já no finalzinho do curso, uma aluna veio e com uma blusa parecida com a minha, uma blusa de fio parecida com a minha, e falou: olha, professora, achei igual a sua. E aí ela dobrou a blusa do jeitinho que eu dobrava, assim. E aqui, eu não sou mãe ainda, né? Aquilo me assustou muito, porque quando a gente decide trabalhar com educação, decide ser uma ferramenta, né? Então, você se prepara e pede para Deus para que a gente seja uma ferramenta e planeja o que está ensinando. Só que o nosso comportamento, o que a gente ensina com o nosso comportamento, o que ela aprendeu ali, não estava no meu planejado, eu não estava me preocupando com aquilo que eu estava ensinando. Aquilo me assustou muito. Aí, a partir daquele momento, foi bem no começo, eu comecei a me preocupar com exemplo, com discurso, e aí a gente começa a ficar ansioso com isso, né? Mas então eu ensino, eu não estou ensinando, o aprendizado não se dá só dentro do que eu planejei, o meu comportamento, as minhas atitudes, e aí a gente entra num conflito entre discurso. E aí uma coisa que eu vejo em Madalena é estar à disposição e a serviço, né? Foi um dos aprendizados. Exato. Com erros e com acertos. Exatamente. A gente não precisa ser perfeita, não, né? E não somos perfeitos mesmo. Não é? Esse acompanhar Jesus nos leva à busca de correr para a perfeição, de buscar a perfeição. E a busca de buscar a perfeição, nós vamos melhorando. Né? No que corremos para buscar a perfeição, nós assim, vamos melhorando. Porque perfeitos nunca seremos. Mas podemos melhorar muito, buscando Jesus como Madalena fez. E a gente aprende também quando erra, né? Aprende também quando erra. Às vezes aprende muito mais no erro. Às vezes aprende muito mais com o erro, E aí, quando a gente se preocupa muito com o exemplo e com o discurso, a gente corre o risco de ser mais discurso do que verdade, né? É aquela pessoa que fala, mas não faz o que fala, né? Eu fui professora por muitos anos, fiquei em sala de aula por 25 anos e cerca de 5 anos em coordenação, e eu era professora de curso de magistério, preparava professoras.
E eu sempre dizia, a coisa mais difícil para mim era eu fazer alguma coisa que depois as minhas alunas, quando fossem ser professoras, fizessem errado por ter me visto fazer errado. Né? Essa preocupação que você está É essa falando. mesmo. Exatamente isso. Você, sem você perceber, a aluna estava seguindo você, sem você perceber. Não é? A aluna estava seguindo você. Então, a gente, como seguidor de Cristo, tem que ter muito cuidado, porque as pessoas estão olhando para nós. Elas estão olhando para nós. E elas cobram. E elas cobram, com certeza. Muito mais. E aí eu acho que isso de Madalena, de estar à disposição, e Jesus é meu mestre, então não sou eu à frente, né? Eu sou a aprendiz, estou a serviço dele. Exato, exatamente, Isso você está certíssima. nos permite errar, acertar, corrigir e essa vivência ser o exemplo, né? Então, os nossos erros e acertos, Exato. à luz dos ensinamentos de Jesus. Acho que isso é o mais, não é o nosso ensinamento, é o ensinamento de Jesus, é o que a gente aprendeu a partir disso. Exatamente, isso que você está dizendo. Ah, que lindo. De perguntas que eu trouxe seriam essas. Foi muito, muito bom participar, muito bom ouvir a pregação, muito bom poder conversar com a senhora. E acho que para hoje é isso. O prazer foi meu de conhecer você e de ver você assim tão interessada na mensagem, porque você abstraiu tanto que dá para perceber o seu interesse. Foi muito bom, foi muito especial mesmo. Obrigada, viu? Obrigada.